Bom dia, meus irmãos. Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos que vamos. Na operação retornando à nossa rotina, que nem só de retiro viverá o homem, mas de todo EBD. É aquela coisa, né? Passear é bom, mas a gente tem que voltar para a realidade, para o dia a dia. Bem, nós estamos agora, irmãos, na nossa penúltima aula, ok? Semana que vem é a nossa última aula. E uma das coisas que me tem vindo ao pensamento, eu vou falar isso depois da oração, a gente poder já iniciar a nossa aula. Oremos então. Deus querido, obrigado pelo nosso tempo essa manhã, liberdade de sentarmos com os nossos irmãos, examinarmos a Tua palavra, ó Deus, e investirmos esse tempo no aprendizado de princípios que precisamos ser relembrados, precisamos ser aprofundados na nossa vida e precisamos responder em prática aquilo que estamos aprendendo. Abençoa, portanto, ó Deus, a Tua palavra, que Teu Espírito venha sobre nossas mentes e corações, capacitando-nos a compreender aquilo que vamos ouvir. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. O que eu estava falando? Nosso estudo foi bastante seccionado, né? Nós tivemos algumas interrupções por causa dos eventos normais da igreja, final de ano, agora o retiro e assim por diante. Enquanto eu estava estudando essa semana, eu mesmo precisei me esforçar para lembrar de algumas coisas da lição número 2, da lição número 5 e assim por diante. E olha que essa já é a terceira vez que eu leio um dos materiais que eu usei para essa matéria, né? O meu ponto aqui, meus irmãos, é que nós não tivemos a apostila dessa feita, né? Foi uma coisa que essa matéria não é de lugar nenhum, é da nossa igreja. Não tivemos uma apostila para você levar para casa, mas nós temos todos os vídeos reservados. Porque enquanto eu trabalhava essa semana, eu fiquei percebendo, irmãos, como que algumas dessas coisas que nós já vimos, não é simplesmente você faz uma matéria de um EBD, você ouve uma mensagem e automaticamente a sua vida muda naquelas situações. Tipo, você ouve uma aula sobre evangelismo, você sai ganhando meia boa vista. A coisa não funciona desse jeito. E particularmente essa matéria, irmãos, que é algo muito do nosso dia a dia, especialmente nos dois maiores ambientes que nós convivemos, que é trabalho e casa, né? Inclusive, se você parar para pensar, por causa do tempo que você passa dormindo, você passa mais tempo acordado com seus colegas de trabalho, aqueles que trabalham 8 horas por dia, né? Do que com até a família, o que é uma coisa interessante, né? Não é o caso de todo mundo, mas acho que a maior parte de nós. Então, nesses dois ambientes que a gente passa, irmãos, comunicação, o uso da língua, o uso da fala, tem para onde? Tem para onde você correr. Até se você fosse mudo, certo? Nem seja por libras, você estaria tendo que aplicar isso aqui. E eu já vi, inclusive, mudos se comunicando e estavam brigando. E eu tenho certeza que um daqueles sinais lá não era de libras, não. Era um outro sinal aí. Eu aprendi quando eu era criança. Então, tinha um mandando o outro para aquele lugar. Ou seja, o uso da língua, o uso da comunicação. Então, eu quero muito recomendar, meus irmãos, porque eu quero ver se você vai chegar ao final dessa lição como eu. Eu me senti aqui exposto, como em várias outras, o que significa que nós temos que aprender essa arte, né? Como o Tiago fala, aquele que não peca no falar, ganhou mais da metade da briga, né? Da luta, que é realmente uma coisa bem difícil para cada um de nós. Bem, aula número 11, 26 de fevereiro. Quais são os alvos do nosso estudo de hoje? Hoje eu vou ficar pela fé de que está sendo projetado lá. Se parar, você diga, Kaique, aí ele acorda. Porque o material ali da contraprojeção não foi colocado ainda depois do retiro, ok?
Alvo. Primeiro, reconhecer o potencial motivador, manipulador e paralisador do medo. 2. Aprender como desenvolver a capacidade de confiar e amar. E 3. Sentir o desafio de empregar o amor em todas as nossas conversações. Então, as palavras-chave, irmãos, do nosso estudo de hoje são medo, confiança e amor. Você vai entender como isso vai se encaixar, certo? Porque você deve estar um pouco perdido, como eu estava quando comecei a formular esse material, mas chegamos lá. Nossa lição tem o seguinte tema: a vida cheia de confiança e amor. Subtema: derrote o medo com o amor. Então vamos lá. O medo é um sentimento que pode aleijar, incapacitar, paralisar o ser humano. O medo do escuro impede o sono de uma criança. O medo do futuro paralisa o avanço no presente. O medo da violência impede o ir e vir das pessoas nas grandes cidades. E esse medo jamais irá nos deixar nesta vida. Seremos para sempre vulneráveis a ele. Seu alvo é nos impedir de tomar passos que nos levarão mais perto da maturidade e do crescimento espiritual em nossas vidas. Isso é verdade até nas demais questões humanas, ou seja, não apenas na questão espiritual, mas o objetivo, se o medo fosse uma entidade ou um ser ciente, era que nos impedisse de sair de onde estamos, né, e não progredirmos de maneira nenhuma. Em outras palavras, o medo adora o status quo atual. Isto é, quer que fiquemos onde estamos. Um reflexo prático disso é como o medo nos impede de usar linguagem positiva, por exemplo, de amor e coragem, de confronto e resolução, ou de admissão de culpa e arrependimento. Mas não para aí. O medo nos impede de falar de Cristo aos outros, de servir em nossa igreja local, de ofertar mesmo dentro de nossas possibilidades. Seu alcance é extenso. Frequentemente cedemos ao pecado por medo de perder algo. Comprometemos nossa pureza, nossa honestidade, nossa santidade por medo. E aí eu vou voltar novamente naquilo que nós vimos lá em Gênesis. Foi inclusive exatamente esta palavra que foi explorada nas experiências de Abraão, nas falhas de Abraão, inclusive no capítulo 12, logo depois de ter sido chamado. Então, por que ele mente sobre a identidade da sua esposa, dizendo que ela era apenas sua irmã? Ele usa de uma meia-verdade, porque ela era de fato sua meia-irmã, né? Algo não incomum no mundo antigo de acontecer, ok? Sei que só o pensamento hoje para você chega a arrepiar o cabelo da sola do pé, né? Mas casar com a sua irmã, mas não era algo estranho, mas ele usa isso, mas oculta a parte de que ela também era sua esposa. Por que ele faz isso? Porque ele temia da sua vida, certo? Então, o medo o fez... Desculpe, o medo fez o pai da fé, aquele que havia saído corajosamente de Ur dos Caldeus, vacilar praticamente no primeiro teste que ele teve. Claro que você vê uma progressão, um crescimento espiritual em Gênesis na própria vida de Abraão, mas ele vai ter essa situação. Ele vai ter a outra vez que ele vai entregar, digamos assim, sua esposa aos leões, né, mais uma vez. E eu não vou desculpá-lo também por ter aceitado a oferta de Sara para que ele fizesse o sacrifício de se deitar com a sua serva, né? Com a serva de Sara, com Agar, né? Então isso aí está na conta dele também. Era papel dele dizer assim: mulher, para pensar no que você está falando, para pensar no que você está pensando. Porque o que você está pedindo? Porque nós temos uma promessa, em primeiro lugar. Segundo, você está literalmente dizendo para eu ir deitar com outra mulher. Então, tudo isso, irmãos, é motivado, no fundo, por esse sentimento de medo pela própria vida, da opinião dos outros, temor dos homens e assim por diante. Ok? Bem, claro que existe um outro tipo de medo que é bom, sadio e é usado por Deus a nosso benefício. O medo de cair nos faz cautelosos ao subir uma escada. O medo da dor nos faz cuidadosos ao manusear o fogo. O medo de não poder cumprir nossas obrigações nos faz diligentes, ou seja, a gente vai trabalhar, né, para cumprir nossas obrigações. Em medidas saudáveis, esses são bons medos, porém, muitas vezes não é assim. E o medo vem amarrado às nossas línguas e à forma como nos comunicamos. Até mesmo nessas situações, irmãos, o medo pode se transformar na palavrinha que virou moda, né, de uns anos para cá, que é fobia.
Tá? Tenho fobia para absolutamente todas as coisas que você puder pensar. Tem uns que você tem até que pesquisar no Google para descobrir por que que enquanto você ri do palhaço, o outro se borra de medo. Né? Por que que você consegue, mesmo com um pouquinho de cuidado, pegar uma aranha e botar lá no quintal ou matá-lo, jogar fora, e alguém simplesmente paralisa, né, e pode até desmaiar só de olhar para uma aranha. Essa aí eu até sei, aracnofobia, não é tão difícil assim. Então, o medo pode transbordar de uma coisa normal, inclusive sobre a questão da preocupação com as suas obrigações. Você pode se transformar numa paranoia, pode transformar em algo que você não dorme, né? Todo mundo dormindo no sono dos justos, você acordado, olhando o forro, pensando nos boletos, pensando nos compromissos, pensando até na 24ª parcela daquele negócio que você comprou, e você ainda está na primeira. Então você se transforma, infelizmente, de um escravo das situações que, diga de passagem, muitas delas você mesmo produz. Ninguém lhe obrigou a comprar a TV de 8K, né, de 60 polegadas, ou o iPhone 20, sei lá que desgraça o número que esse negócio está. Você comprou porque quis, e aí você se torna um escravo do medo que você mesmo produz. Né? Quem nunca? Seguindo, 2 passos. 2 passos podem nos ajudar curando um espírito de medo e transformando nossas palavras cheias de medo em palavras de coragem e amor. E aí que a gente chega nesses 2 passos. Confiar e amar. Claro, calma, irmãos, que eu não vou ser tão simplista. Assim, terminamos a nossa lição, pode ir para casa. A gente vai embasar isso aqui biblicamente, ok? Isso porque, emocionalmente, o medo mira a minha proteção pessoal e a minha preservação, certo? Esse é o foco do medo. Ou seja, ele foca no eu, no ego, não de uma forma boa, como quando quer me proteger de cair de uma escada literal, mas de uma forma ruim, quando busca me colocar no alto da escada metafórica de uma vida confortável e privilegiada para que eu não corra o risco de enfrentar as dificuldades dos degraus de baixo e seus muitos desafios. Então aqui eu fiz um trocadilho, irmãos, porque, inclusive, essa semana eu estava literalmente em cima de uma escada para podar um negócio lá em casa. Então, esse medo, né, em que eu olhava direitinho, até porque é uma escada lá do tempo paleolítico, ela está, né, meio ruinzinha. Então, enquanto eu olhava a escada, o meu medo fazia com que eu tivesse certeza que eu estava pisando direitinho, que ela estava apoiada contra o muro, certo? Que ela não estava, né, fora de prumo e tudo mais. Esse é o bom medo que a gente está falando aqui. Mas esse medo que faz a gente, lá na escada metafórica do sucesso, dizer assim, olha, se você descer aqui, os degraus de baixo são fracasso. Os degraus de baixo são a falta de dinheiro, falta de suprimento e assim por diante. Então, são coisas distintas que acabam nos levando a questionar a nossa proteção, a nossa segurança pessoal. E o medo vai apontar exatamente se eu e você estamos tranquilos ou não nessa área e trazer para nós bastante insegurança. Bem, na contramão de tudo isso, precisamos confiar em Deus para nos libertar do egocentrismo do medo. O egocentrismo que o medo tanto gosta e podermos amar as pessoas pensando nelas antes. Sem isso, ou seja, dependendo apenas de mim mesmo e não de Deus para minha proteção e preservação, serei dominado pelo medo por causa da minha incapacidade e limitação em realizar isso plenamente. Estou sozinho contra as forças externas que buscam destruir o que eu estou convencido ser meu direito e plano de vida. A alternativa, repetindo, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então, o que a gente está falando aqui, meus irmãos? Você passa pela vida, você enfrenta circunstâncias, você enfrenta os desafios e tudo mais, certo? E você tem 2 alternativas. Ou você diz assim, olha, tal e tal plano, tal e tal lugar é onde eu tenho que estar, onde eu tenho que chegar. E aí você começa a correr atrás, você começa a fazer, você não tem certeza se é a vontade de Deus, você nem o consultou muitas vezes, ou se consultou, não esperou pela resposta. Então você está convencido que você não apenas precisa, como é até seu direito aquilo. Então você botou na cabeça que é seu direito casar e construir família. Você botou na cabeça que é seu direito passar neste ou naquele concurso, ou suceder desta ou daquela maneira no seu empreendimento. Esse é seu convencimento de que isso tem que acontecer na sua vida. Aí as coisas não vão como você esperava.
O tempo vai passando, a idade vai chegando, seu status de vida não muda. Aquele concurso que você passou, aqueles 10 concursos que você passou, nenhum chama. As questões da vida acontecem diferente do script que você fez para si mesmo, e aí você começa a ter esse medo porque você decidiu ser o escritor, diretor, o personagem principal, o dono do teatro, tudo na sua vida. Então, o que nós estamos tentando mudar o foco aqui, meus irmãos, pela palavra de Deus, repetindo, olha o Salmo 56. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. As coisas não estão indo segundo eu quero, segundo o meu script, segundo o que eu esperava. Deus não perdeu o controle. É por isso, meus irmãos, que Jerry Bridge, no fabuloso livro que nós lemos na nossa igreja, Confiando em Deus, né? Ele fala bem claramente que de pouco nos serve um Deus que seja apenas poderoso. Porque se ele for poderoso, mas não for o quê? Qual é a palavra-chave desse livro? Alguém ainda lembra, depois de todos esses anos? Soberano. Nunca esqueça disso. Esse é o pulo do gato, meu irmão, para tudo que a gente está fazendo aqui. Pouco lhe importa se Deus for poderoso. Porque se ele não for soberano, o poder dele vai chegar em um ponto e vai dizer assim, isso aí me escapou. Eu não consegui fazer o que eu precisava fazer. Foi mal aí, Tiago, valeu? Da próxima vez eu vou tentar fazer melhor. Mas isso não acontece porque tudo está no controle do nosso Deus. Ele não apenas tem todo o controle, mas todo o poder. E por isso que o título do livro é Confiando em Deus. A soberania de Deus é do começo ao final naquele livro, irmãos. Quem não leu, leia. Quem não está lembrando dessa palavra tão rápido como eu pedi, leia novamente. Porque é um livro que fala exatamente, meus irmãos, de que as situações da vida vão acontecer. Certo? Ele enfrentou um câncer, inclusive, a esposa dele faleceu, se não me engano, também de câncer. Ele cita situações onde o mundo parece que o chão sumiu. E é assim que a gente se vê. E mais uma vez, irmãos, isso aqui não é matéria nova, não é assunto novo. Mais uma vez o Senhor nos traz diante da situação de em quem eu tenho colocado a minha confiança. Porque se eu colocar no lugar errado, o medo vai dizer, é tudo o que eu queria. Porque ele vai entrar em ação para nos trazer alternativas. Ok? Bem, seguindo. Isso me ajudará no meu papel de testemunha aos meus conhecidos perdidos, pois poderei confiar de que o Evangelho é o poder de Deus e que o próprio Deus é meu parceiro quando evangelizo. Posso confiar quanto aos meus desafios financeiros, pois sei que o meu Deus cuida de mim e tem prometido suprir minhas necessidades. E assim por diante. Dessa forma, o amor, que é provado pela obediência, isto é, o discipulado, para pegar a carona no retiro, se torna algo possível na nossa vida. Ativar uma mistura bíblica de confiança e amor é a chave para vencer o medo e viver em encorajamento e graça. Então, basicamente o que nós vamos ver, meus irmãos, é como esses dois elementos, a confiança em Deus, em quem Ele é, nas suas promessas, e a gente vai detalhar aqui, é a base, é o começo para que eu possa começar a exercer um amor, que a gente também não vai ver nenhuma novidade, ele é sempre focado no outro. Então, se o medo joga tudo para que eu confie em mim mesmo, faça por mim mesmo e para mim mesmo, esses dois ingredientes vão no sentido, na direção oposta. Eu vou confiar em algo que eu não tenho controle, na verdade é em alguém que eu não tenho controle, certo? E enquanto eu confio nele, eu sigo e vivo a prática do amor que é voltado para fora e não voltado para dentro. Vamos entender a dinâmica que o nosso estudo nos trouxe aqui? Como é que eu venço o medo que é voltado para dentro, que é egocêntrico, que é voltado para o eu? Eu abro mão do controle, confiando no Senhor, certo? Aliás, Deus fez esse desafio inúmeras vezes nas Escrituras. E enquanto isso, eu começo a praticar uma vida que é voltada para o outro. E isso vai me libertando, né, da prisão do egocentrismo do medo. Ok? Então vamos lá. Primeiro, o fator confiança. O que essas situações a seguir têm em comum? Olha lá. Os israelitas murmurando e se queixando diante do relatório dos 10 espiões. Raabe mentindo aos soldados da sua cidade.
e Pedro, praguejando e negando conhecer o Senhor. O que há em comum? Israel, Raabe e Pedro estavam cativos do medo com o seu bem-estar e falaram conforme este medo. Cada um deles deveria ter confiado em Deus e testemunhado a confiança na proteção dele para com os seus. Mas falharam, tomados pela presunção, em outras palavras, pela arrogância, que precisavam fazer o que achavam que Deus não poderia fazer. Certo? Então vamos lá, caso a caso. Houve um relatório dos 10 espias, 10 espiões. O relatório deles é o oposto de tudo o que Deus vinha falando desde o Egito, 2 anos e pouco antes, até aquele dia. Houve um relatório dos dois, Josué e Caleb. Gente, era relativamente simples. A Vox Populi, Vox Dei? Não. A voz do povo não é a voz de Deus. Mesmo eles sendo a maioria, eles deveriam ter sido rejeitados pelo povo, dizendo assim, o que está acontecendo com vocês? Josué e Caleb estão falando exatamente que o nosso Deus, aquele Deus, meus irmãos, certo? Das 10 pragas, das colunas, do Mar Vermelho, do Sinai pegando fogo lá em cima. Aliás, você sabia que o Sinai até hoje tem um cume escuro, como que queimado? Ninguém sabia disso? Se você encontrar o Sinai, que não fica naquele vizinho do Mar Vermelho aqui, né? Aquele é o Sinai dos turistas, certo? Só para ir lá. O Sinai fica na Arábia. Inclusive, Paulo fala isso em Gálatas. Quando você vai lá, e tem vídeo, irmãos, é só olhar. Você vê o cume dele, ele é todo de uma cor só. Quando chega no cume dele, é como se alguém tivesse estourado, fez uma explosão, a bomba lá. É todo escuro. Se você pega as pedras, você quebra, elas são escuras por fora, porque elas foram torradas por fora. E todo ao redor do Sinai tem sinais hebraicos, tem bezerros pintados, tem pés pintados, gravados no chão. Por quê? Aonde pisar a planta do teu pé, eles gravavam isso, que as coisas que eles ouviam a palavra de Deus falar para eles, viu? Então, você tem tudo isso, e aí você ouve o relatório dos espiões, eles deviam dizer, peraí, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errada aqui. E eles deviam confiar que o que Josué e Caleb estavam falando estava de acordo com o que Deus havia prometido. Próximo, Raabe. Nós já avaliamos, irmãos, em outra lição, que apesar de Deus ter usado a mentira de Raabe, Deus não concorda com a mentira. Então, Deus usa o mau procedimento de Raabe, a gente viu isso, lição 2, 3, eu não lembro mais agora, certo? Para o seu fim, mas não significa que ela fez o certo. O que Raabe deveria mesmo ter feito não é apenas ter confiado em Deus da maneira como foi, mas ter ido além e ter sofrido as consequências e confiado em Deus, que Deus poderia livrá-la ou não, certo? Próximo, Pedro. Acabar de vir do retiro, não preciso nem falar, né? É óbvio que Pedro pisou na bola. E o que ele deveria ter feito é dizer assim, eu estava com ele. Na frente daquela criada, na frente dos outros 2 homens, porque realmente, meus irmãos, o que máximo poderia acontecer é ter que sair correndo dali alguma coisa, porque a atenção estava com quem estava preso lá dentro da sala da casa do sumo sacerdote. Por que eles fizeram o que fizeram, irmãos? Por que eles mentiram? Por que eles duvidaram? Por que eles questionaram? Por que eles negaram? Por causa do medo. O medo vai transparecer na nossa comunicação, nas nossas palavras, naquilo que nós falamos. Ok? Bem, um caso que contrasta com tudo isso que a gente viu é Sadraque, Mesaque e Abednego. Para vocês não dizerem que não existe um caso de alguém que enfrentou a morte confiando em Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. Diante da fornalha ardente de Nabucodonosor, eles rejeitaram o medo por suas vidas e confiaram em Deus. E a resposta deles, meus irmãos, é emblemática. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Daniel 3, 16 a 18. Perceba
que o abandono do medo não era por alguma garantia de que iriam ser salvos, mas era apesar de não terem tal garantia. É isso que se destaca nesse texto. Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham garantia nenhuma, meus irmãos, que acontecia o que nós sabemos que aconteceu. Que eles iam literalmente passear no meio do fogo. E que o Senhor estaria do lado deles como o quarto homem na fornalha. Certo? Ali é uma cristofania. É uma aparição de Cristo antes da sua encarnação. Eles não sabiam disso. Eles confiaram apesar do risco. Aí é que está, meus irmãos. O problema, deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu acho que não é só meu. O nosso problema não é crer se Deus pode fazer. Nosso problema é crer e concordar que Deus queira fazer. Você já orou por questão de vida e morte de um ente querido? Especialmente se é de repente, de uma hora para outra? Aí você passa na sua mente, você até meio que chantageia Deus. Senhor, tu que abriste os olhos do cego, ressuscitaste Lázaro. Aí tu lembra Deus do currículo dele. Porque o meu problema não é crer que Deus pode fazer. Se ele vai, se ele quer. Então a nossa confiança, meus irmãos, ela precisa ser, inclusive, calibrada neste ponto. De que confiar em Deus é confiar que se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus também. De que Ele tem o controle daquilo que é o melhor para nossas vidas, mesmo que não pareça o melhor para nossas vidas. E realmente não parece. O não de Deus, ele é acompanhado de muita dificuldade de compreensão, de aceitação. Principalmente porque Deus faz para ele, para ela, mas por que não faz para mim? É engraçado, irmãos, que a gente esquece das vezes em que Deus fez para mim e não fez para ele e para ela. Aí a gente tem até as frases, né? O Senhor sabe. Mas ele não sabia quando era para mim? Quando era contra mim? Então essa é a nossa dificuldade, nos adequarmos ao que o Senhor deseja fazer, ok? Olha o que o salmista sintetiza. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso, saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Esses são enxertos de Salmo 56, versículo 3 a 4, depois 9 a 11. Então, irmãos, eu quero dar uma pausa aqui e lembrar-nos o como a gente precisa, irmãos, ler a palavra de Deus, como está dizendo aqui, como uma bula de remédio. Se você está na dúvida, nós temos pelo menos 2 farmacos na nossa igreja. Pode perguntar para o pessoal formado de farmacologia. Bula não é sugestão. 20 ml 3 vezes ao dia. Se 20 ml 3 vezes ao dia, 60 ml de uma vez só? Não. A não ser que você queira se envenenar, provavelmente, né? Porque, como diz a velha frase, a diferença entre remédio e veneno, às vezes, é apenas a dose. Um antibiótico, 10 dias, 24 e 24 horas. Ah, peraí. Então, vou tomar os 10 de hora em hora, né? Aí, pô, tu vai arranjar dor de barriga e outros problemas aí que a gente não questiona, né? A gente não questiona nem com a receita do médico, que nem está impressa, não é oficial ali do remédio. Se ele colocou ali, a gente segue. Então, irmãos, eu acho que é simples. Eu que sou complicado. Porque o salmista, no Salmo 56, fala de questões em que ele repete o tempo todo. Se estiver com medo, confiarei. Agora, olha por que o salmista vai confiar. Olha a palavrinha que está ali no meio. Cuja palavra eu louvo. Uma pessoa de palavra nos traz uma tremenda segurança. Uma pessoa que faz
o que diz que vai fazer. Não é verdade? Eu já conheci pessoas assim. Pessoas que você pode dar uma tarefa e pode virar as costas e ter certeza que aquela tarefa só não vai ser feita se ele se envolveu no acidente, alguma coisa aconteceu. Mas era voltar e a pessoa dizer assim, tá aqui, ó, o que você pediu para eu fazer. Eu gosto de gente assim. Confesso que eu tenho dificuldade com gente que promete A e não faz nem a perninha. E não por motivos justos. Agora, você sabe muito bem que o nosso Deus sempre cumpre a sua palavra. É por isso que o salmista diz que eu confio no Senhor, porque eu conheço o seu histórico, eu conheço o seu currículo, eu conheço o que ele já vem fazendo, e por isso eu não preciso temer. É isso que o salmista está dizendo aqui nesse texto. Agora eu gostei, meus irmãos, como deu para fazer aqui 4 P's. Há 4 garantias dadas por Deus para que possamos olhar o medo nos olhos e não sucumbir. Olha aí, são elas: a realidade da presença, do poder, da proteção e da provisão de Deus. Ficou bonito, né? 4 P's. Eu gosto de aliterações, nem sempre dá para fazer. Então, presença, poder, proteção e provisão. Vamos ver uma por uma. A presença de Deus. Quando fui viajar e precisava cambiar dinheiro, carioca que sou desconfiado com a segurança pública. Confio em Deus, mas entendo que as precauções são importantes. Então, pedi ajuda a um irmão, que é policial, e com a escolta dele, saí de casa, fiz a transação e voltei sem me sentir inseguro. A mera presença de um oficial da lei, armado, inclusive, produziu essa segurança. Não é assim que a gente faz? Por que você tranca a sua casa de noite? Ou às vezes até de dia, dependendo do que tipo de segurança você tem, de muro e tal, né? Então você confia em Deus, mas você toma precauções e, sério, eu já acordei de vez em quando, 1 da manhã, porque eu dormia às vezes muito cedo, já dá aquela acordada para depois voltar a dormir, e a casa estava aberta. Só tem aquele momentinho de dizer assim, mas gente, como que deixaram isso aí? Por que é a lei? Por que os meninos não fecharam e tal? Porque você sente aquela insegurança. Então, no momento que você tranca a sua porta, muda ou não muda? Isso é normal, faz parte da vida. É parte da precaução que a gente precisa ter com o nosso cuidado, com a nossa integridade física, ok? Então, em plano geral, as escrituras estão repletas de ordens do tipo não temas. Inclusive tem um vídeo que roda por aí, que existe 365 vezes na Bíblia expressões literais ou parecidas com não temas. Eu não sei. Fica bonito no vídeo, não fica? Uma para cada dia do ano. Se é verdade, agora coitado do ano bissexto, né? Vai ser o ano do medo, porque faltou uma vez. Bem, não sei se é verdade, mas enfim. Josué ouviu isso do Senhor. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1, versículo 9, inclusive na revista e atrasada está exatamente o termo não temas, ok? No Salmo do pastor, aprendemos que não precisamos ter medo porque Deus está conosco. Salmo 23, versículo 4. A carta aos Hebreus nos lembra algo na mesma direção. Conservem-se, presta atenção no contexto, irmãos. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Hebreus 13, 5 a 6. Repare que o contexto começa com a advertência sobre termos o dinheiro e todas as demais coisas materiais em um papel errado em nossas vidas. É muito comum nos apegarmos à segurança, entre aspas, dos bens materiais, quando temos medo e nos falta confiança no que o Senhor nos promete. Eu acho muito interessante como que esses 2 versículos de Hebreus estão exatamente no contexto onde o Senhor adverte sobre o perigo do amor ao dinheiro. Como Paulo vai falar a Timóteo, o problema, e muita gente já fala, lê a Bíblia de sopetão e não presta atenção no que está lendo, né? Ah, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso que Paulo fala. Ele literalmente fala o amor ao dinheiro, o amor às coisas materiais.
Esse amor que ele está colocando aí, irmãos, é o nível de dependência, de confiança, aonde eu preciso, né, checar o saldo da minha conta todo dia e ficar admirado com aqueles números lá, 3 ou 4 ou 5 ou 6 dígitos, se for o seu caso, e daquilo vem a minha segurança, né? Eu fico constantemente olhando meus investimentos. Perceba, meus irmãos, eu não estou falando sobre cuidado financeiro, sobre zelo, sobre planejamento, não. Eu estou falando claramente de alguém que está colocando a sua confiança no lugar errado, certo? Como é que eu testo isso, irmãos? Irmão, se a falta daquilo começa a, né, dar umas erupções de pele, as úlceras, as tremedeiras, e a coisa começa a ficar complicada. Se você já passou, por exemplo, por desemprego, esse é um enorme teste de fé. Especialmente no Brasil, né? Porque o brasileiro ele ganha 100 e gasta 105, 110%. Que é algo que a gente realmente não aprendeu. E eu não estou exagerando, mas isso não é complexo de vira-lata, isso é comum em culturas de primeiro mundo. É você ter poupança. Um dos problemas econômicos do Brasil é que o brasileiro não poupa. Ele consome. Pastor, mas consumir não é bom para a economia? Não. Não aprendeu nada com o governo do Lula. Ele baixou os juros na época, todo mundo saiu comprando tudo que podia, se endividou até as tampas. Então, o consumo descontrolado não é bom para a economia, por incrível que pareça, porque provoca inflação. Se todo mundo compra TV, quando o Thiago for comprar dele, ela está 3 vezes o valor que só tem aquela lá, porque os meios de produção não acompanham. Entendeu? É difícil, irmãos, entender isso, porque a gente acha que, então, olha, TV nova, geladeira nova, isso aqui é nova, patinete, tudo, eu estou prosperando. Depende. Quanto é que você está devendo e quanto é que você tem guardado? Né? Bem, voltando ao nosso assunto, meus irmãos, como o brasileiro não guarda e a gente gasta tudo, o desemprego é um enorme desafio para a nossa confiança em Deus. Porque mês que vem você vai receber umas correspondências, não importa o que aconteça. A CAER vai mandar a cartinha para você. A Boa Vista Energia vai mandar a cartinha para você. A Viva, a TIM, a Claro, sei lá, vai mandar a cartinha para você. Não tem jeito. Eles não falham, irmãos. Eles são assim, dedicados na correspondência deles. E aí, o problema é se outra cartinha não chegou chamada contra-cheque. E aí? Então, irmãos, a questão da matéria é uma questão sempre difícil para nós lidarmos espiritualmente. É por isso, inclusive, que eu já mencionei várias vezes que a questão de ofertas, dízimo, se você usa essa palavra também, não há problema, não é um problema financeiro, é um problema espiritual. O cerne está em como eu lido com aquilo que Deus tem me dado, como eu administro aquilo que Deus tem me dado. E aí vai, de novo, na palavra que nós estamos vendo na nossa lição, confiança. Ok? Então, primeiro, nós temos aí a presença de Deus, né? Primeira palavrinha que a gente está vendo. Segundo, o poder de Deus. Além do poder do nosso Deus ser ilimitado, ele se alegra em colocá-lo a serviço e benefício do seu povo. Esse poder age ao nosso redor e através de nós. É por causa dele que podemos testemunhar com eficácia, por exemplo, Atos 1:8. É por causa dele que a sua palavra nos move e transforma, Hebreus 4:12. Ele supre as nossas necessidades, Filipenses 4:19. E nos dá força para agir dentro daquilo que ele espera de nós, segundo Coríntios 10:13. Só para citar alguns exemplos de como o poder de Deus age em nossas vidas. Este poder nos dá condições de ir além de nossos limites. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Então, meus irmãos, o poder de Deus vai nos trazer condição de confiar nele, porque ele nos ajuda a fazer coisas que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos fazer. E eu posso testemunhar, irmãos, diversas vezes que eu estive diante de uma tarefa, no meu caso, ministerial, acima das minhas capacidades. A minha tentação inicial era dizer um educado não, e até, né, usar humildade. Não, isso aí eu não estou acostumado a fazer, né? Isso aí não é muito a minha praia. A gente, né, com essas desculpas bem humildes, tá? Olha como ele reconhece seus limites, né? Não, isso é medo. Medo. Pastor, mas e se realmente aquilo estiver fora do seu limite?
Qual é a palavrinha que a gente acabou de ver aqui? Então, meus irmãos, eu vou lhe dizer, se você acha que é uma boa estratégia, o que eu adotei para a minha vida. Eu só digo não se eu tiver, número um, absoluta certeza de que Deus não quer que eu faça aquilo e realmente não puder fazer, certo? Então, se, por exemplo, eu já disse não para uma pessoa que perguntou se eu podia colaborar com o seu seminário. Eu falei, meu irmão, eu já tenho o nosso seminário, tenho a igreja, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não tenho condição de ficar gravando aulas, porque isso não é simples. Talvez até mais difícil do que apenas ir lá e dar aula. Como era a distância, eu ter que gravar essas aulas, editar essas aulas, eu falei, preparar esse material. Eu disse não, porque não estava dentro daquilo que eu entendia que Deus queria que eu fizesse no meu ministério. Ok? Então, se alguém me chama para um compromisso, eu já tenho marcado com outra igreja ou com a nossa igreja. Não. Então, é outra situação. Mas alguns meses atrás, a comissão de 4 irmãos lá em casa, achei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Deu 4 para me aconselhar aqui, mas graças a Deus era só para convidar. E aí foram fazer um convite, e eu achei bastante desafiador. Mas eu não. A regra serve, irmãos. Pensei rapidamente. O evento é bom, o propósito é bom, vai ser uma ótima oportunidade de pregar e tal. Não conflita com nada do calendário da nossa igreja. Muito obrigado, estou honrado, sim. E lá estarei, acho que é abril. Mês de abril, maio. Né? Tá na minha agenda lá. Ponto aqui, meus irmãos, é que por que dizemos não diante daquilo que Deus coloca na nossa vida? Das oportunidades que Ele coloca para testemunhar. Por que a gente diz não diante de oportunidades para servir? Eu temo que não seja necessariamente, muitas vezes, por causa do nosso senso de incapacidade, mas muitas vezes por causa do nosso senso de comodismo. O medo está aí também. Aí eu tenho medo de que isso vai atrapalhar o meu esquema de vida. Né? Por exemplo, se eu me voluntariar para ajudar na recepção ali, uma vez a cada 5 ou 6 domingos, olha aí, eu vou ter que chegar mais cedo, arrumar tudo. Vai ser cansativo. Vai atrapalhar a minha vida, isso daí que é não. A gente começa a usar os argumentos, né? Não porque eu tenho filho pequeno, não porque eu tenho filho adolescente, não porque eu tenho filho adulto, não porque meu filho é vovô. Tudo é problema. Tudo é obstáculo quando eu não quero fazer alguma coisa. É o medo, não é igual, irmãos, ao medo da incapacidade, mas é o medo de que aquilo vai atrapalhar o meu esquema. Certo? O quê? Voluntariado para o Ministério Infantil? Eu nunca fiz isso na minha vida. Engraçado, mas de novo eu vou tocar no dinheiro. Você está duro que nem um coco. Não é o verde, não, é o coco maduro, tá? Está duro que nem um coco. Desempregado há 6 meses. Certo? Aí alguém lhe chama uma oportunidade de emprego, 4 salários mínimos. Tá bom, tá? Para a média de hoje em dia, você não tem nada, 4 salários mínimos, uma coisa que você jamais fez na vida. Quer ver só? Vou trabalhar você como, quero contratar como aprendiz do meu salão de beleza. Irmãos, eu fui cortar o cabelo do filho meu, acho que eu fiz um estrago lá outro dia. Não é minha praia. Não sei, mas estou desempregado faz 6 meses. O cara me chamou porque ele quer alguém para investir, para aprender a função. Eu vou escolher, eu tenho boca para alimentar. Vou ou não vou fazer? Agora. Se aparecer outra coisa depois, eu posso dizer, sou obrigado pela oportunidade, mas tem um negócio aqui que eu achei uma coisa na área de informática, olha aí, só trabalhei só 25 anos nisso daí, então eu volto para lá e vou fazer, beleza? Mas quando é para Deus, meus irmãos, tudo é difícil, tudo eu não posso. Nós temos que pensar sério nisso. Se realmente estou cruzando meus braços porque é uma absoluta impossibilidade ou apenas porque é conveniente. E eu não estou confiando no poder de Deus para me capacitar para aquilo que Ele espera que eu faça. Eu não estou dizendo, irmãos, que você pode fazer qualquer coisa. O que eu estou dizendo é que Deus não é tolo. Ele não vai ficar colocando portas na sua frente, tipo, Deus pediu que eu voasse e eu não confio no poder dele. Não, Deus não vai pedir para você voar. Você não é pomba, você não é pardal. Deus nunca vai lhe pedir uma coisa, meu irmão, que não esteja dentro daquilo que você pode fazer. Então ele não vai pedir para você voar, não vai pedir para você respirar debaixo d'água. Entendeu?
Mas o problema é que Deus pede para eu correr daqui para o outro lado da rua, aí eu já acho que a minha unha está encravada. Eu já acho um problema, já acho uma dificuldade. E está dentro da minha capacidade de fazer aquilo. É eu que não confio no poder de Deus, eu não quero confiar no poder de Deus para as mudanças que isso vai gerar na minha vida. Também é um problema. Presença, poder, a proteção de Deus. Tá ligado? Ninguém falou o nome dele até agora, né? Há inúmeras passagens que retratam o nosso Deus como protetor. Israel foi protegido de inimigos muito mais poderosos que ele. Jesus foi protegido de seus inimigos até o tempo certo de sua morte. O que é um fato interessante, né? Mesmo que Deus decida deixar que alguns sofram ou até morram, não moram, morram, tá? Está errado aí. Enquanto salva outros dos seus servos, tudo isso segue o plano que ele só pode manter por causa do seu poder soberano. Se ele entender que não é melhor nos proteger de circunstâncias perturbadoras, podemos estar certos que o seu poder se manifestará em nossa fraqueza e ele nos protegerá com sua graça para podermos enfrentar a situação. De onde estou tirando isso? A conversa de Paulo com o Senhor, em 2 Coríntios 12, 7 a 10, ele diz, a minha graça te basta. E não há como deixar de fora, irmãos, o Salmo 91, quando se pensa sobre a proteção de Deus. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Que tenhamos esta mesma confiança. Pastor Renato Vargas, que foi o preletor da nossa primeira conferência teológica, há 10 anos praticamente, né? E eu confesso que eu não me lembro, mas eu tenho quase certeza que foi ele pessoalmente. Ele foi ao Haiti por ocasião do terremoto de... Nem lembro que ano foi aquele terremoto, 2014, uma coisa assim. Então o terremoto foi brabo, quase todo o prédio foi para o chão. E ele, não lembro exatamente como, foi com uma equipe para lá. E ele narra, meus irmãos, que ele estava andando pelas ruas. E ele ouviu alguém cantando longe, ele não entendia as palavras, mas ele conhecia a melodia, porque estava sendo cantado em uma mistura de crioulo com francês, né? Crioulo é o dialeto ali do Caribe, que é uma mistura de idiomas africanos com francês, né? O crioulo, como se pronuncia mesmo. Então era uma mistura de crioulo com francês, né? Então, mas ele sabia qual era a música. Então ele ouvia a pessoa cantando lá longe, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Ele foi seguindo a voz, ele deu uma casa praticamente destruída, escorada, né? O máximo possível para não acabar de cair. E uma senhora de idade com uma fogueirinha, um caldeirão, fazendo ali um ensopado, alguma coisa que tinha, e cantando essa música. Então, irmãos, sabe o que eu me sinto quando vejo uma situação dessa? Ela é a pessoa que está na tempestade, cantando no meio das nuvens. Eu estou dentro de um transatlântico. Sabe aquele transatlântico que tem até toboágua? Que são 10 vezes maiores que o Titanic. E o Titanic até foi para o chão. Esse aí é capaz de fazer pó do iceberg e passar tudo por cima. Sabe aqueles transatlânticos de andar? Eu estou nesse transatlântico, com boia de criança aqui, com a boia aqui, dentro de um bote salva-vida, e ainda assim não confio. Quando eu vejo uma situação dessa, uma pessoa em uma situação dessa, cantando e confiando no Senhor, como essa irmã não está sozinha, inúmeros testemunhos da vida durante a minha vida, e eu vejo, irmãos, quantos para-choques de proteção humanos eu tenho, inclusive colocados pelo Senhor. Eu me sinto dessa maneira, dentro de um transatlântico, dentro de um bote salva-vidas, cheio de boia, e ainda com medo da tempestade lá do lado de fora. Então, meus irmãos, a proteção de Deus é algo real. Ela não é, como o poder e como a presença, a garantia de que nada vai lhe acontecer. Como já disse para vocês, aquele pastor disse para nós, aquele dia, 30 anos atrás, naquele culto, todos vocês, eu também, todos nós somos pacientes terminais. Tem para onde correr.
Graças a Deus que não é como aquele filme que o pessoal tinha o seu tempo no braço, lembra? Já viu, assistiu? Aí o tempo ia diminuindo. Isso deve ser apavorante um negócio desse. E eles trabalhavam, faziam as coisas e o salário era pago em tempo de vida. Boa ideia para um filme. Apavorante se fosse da vida real, porque ninguém quer viver assim. Mesmo se você sabe que de fato está com a doença grave, você não quer viver sabendo exatamente o momento que aquilo vai acontecer, né? Mas o fato é, meus irmãos, que o nosso tempo está contado. A eternidade é nosso verdadeiro destino. E a gente precisa entender que a proteção de Deus vai agir enquanto assim for a vontade dele. Última palavra, irmãos, a provisão de Deus. Essa palavra geralmente traz à nossa mente recursos financeiros ou materiais. Não é isso? Mas a provisão de Deus é muito mais ampla. Ele nos fornece graça para nos capacitar a atravessar circunstâncias que normalmente seriam maiores do que podemos suportar e provavelmente acionariam o nosso medo. Essa provisão de Deus que a gente está falando. Deus também proveu a sua palavra para que não andemos tateando no escuro, mas antes possamos conhecê-lo e confiar nele. Ele nos proveu a comunhão dos santos, para que jamais sejamos sozinhos. E ele nos proveu o seu Espírito, o nosso divino companheiro, que nos capacita a cada passo que damos. Então, como deixo bem claro, irmãos, na segunda parte do nosso texto, não estamos falando apenas de dinheiro, certo? De fato, a palavra providência, quando escrita a respeito de Deus, eu escrevo sempre com P maiúsculo, ela diz respeito a esse cuidado amplo, essa enorme rede que o Senhor coloca embaixo e ao nosso redor. Não acontece absolutamente nada que não esteja de acordo com a vontade dele. Então, quando nós ouvimos, irmãos, algumas notícias, às vezes trágicas. Há uns anos atrás, eu postei para os irmãos que orassem pela família, lá no Rio, descendo da serra, um casal de missionários caíram na ribanceira. É triste, é trágico, é de rasgar o coração. Mas Deus está aí, meus irmãos. Deus está junto conosco. Em cada momento a gente acha que talvez ele esqueceu, mas não, isso é impossível. Lembrando as palavras do texto de Osés que eu li depois da peça. Como me esquecerei de ti? Em outro texto ele fala que eu tenho o seu nome gravado nas minhas mãos. Ele está falando a respeito do povo de Deus de Jerusalém, mas essa é uma verdade, irmãos, do Senhor a respeito dos que são seus. No mesmo texto ele fala, seus muros estão sempre diante de mim, ou seja, Deus está perto. A música erra um pouquinho dizendo que ele é Deus de perto, não de longe. Não, na verdade a Bíblia diz que ele é Deus de perto e de longe. Só que eu entendo esse texto, meus irmãos, que ele está, microscopicamente perto dos nossos problemas e situações de vida, mas ele está de maneira macroscópica, olhando, supervisionando o todo. Rapaz, isso é muita segurança de que ele de fato está ao nosso lado. E essa proteção a gente pode ter segurança nela, ok? Pode confiar, para usar o nosso texto aqui, nosso termo. Vamos lá. Como podemos ver, o tipo de confiança que acaba com medo é aquela firmada em Deus, nessas 4 palavras, e não em nós mesmos. Ela irá se refletir em palavras de coragem, lealdade e compromisso com Ele, independentemente das circunstâncias. Um coração que confia irá eliminar a dúvida, a ira, a murmuração, a mentira, a inveja, a difamação e os mexericos, questões já vistas nesse estudo. E vamos substituir por outras palavras. Palavras o quê, meus irmãos? Olha aí a lista. Palavras que declaram, que são declaram compromisso com a justiça a todo custo. Depois eu vou modificar aí. Palavras que dão testemunho da suficiência de Deus e confiança nele, apesar das circunstâncias. Palavras que são a expressão, ou que expressam a verdade diante do perigo. Palavras que incentivam os outros a praticar a presença, o poder, a proteção e a provisão de Deus. Palavras que perdoam aqueles que nos magoam e abusam de nossa confiança. Palavras que expressam gratidão para com Deus e aqueles que dão apoio quando enfrentamos dificuldades.
Palavras que dão testemunho de nossa experiência de livramento e graça. Pastor, isso aí é utópico, não é não. Eu já tive o prazer de conviver com gente que é a expressão disso aqui, irmãos. A sua vida parece que muda. Sua vida parece que é transformada quando você convive com gente assim. Gente que não enfrenta as situações da vida, né? Sempre com uma oportunidade de reclamar, com uma oportunidade de lamentar, com uma oportunidade de desanimar. Ah, pastor, você está falando dos incrédulos? Quisera eu. E tem crente, meus irmãos, que é a hiena do desanimado, né? E aí, meu irmão, como é que tá? Como Deus dá, como Deus permite. Jesus da glória. Você quase vê a nuvem, os raios, né? Em cima da cabeça da pessoa. Senhor. Ah, pastor, o senhor não sei que o senhor despreza muito o sofrimento das pessoas. Então tá, né? Se você acha que os nossos sofrimentos são suficientes para andar contando as pedrinhas do chão e nunca olhando a forma das nuvens, se você acha que os nossos sofrimentos são razão, desculpa, explicação para perder sono, para viver desanimado, para viver em depressão, o que eu vou falar para contradizer uma pessoa que pensa assim? Quando a palavra de Deus já fala, meus irmãos, o tempo todo, em uma perspectiva completamente diferente de vida. Porque quando nós enfrentamos, irmãos, situações como essa, a palavra de Deus, além do ensino, nos traz exemplos de pessoas que enfrentaram situações muito mais difíceis do que nós. Leia a lista dos apuros que Paulo passou. Eu não recebi nenhuma chinelada de Havaiana por causa de Cristo. Ele levou 40 chibatadas. Pode procurar. Não é uma marquinha, não. Nadinha. Nem da Havaiana, porque já passou faz tempo. Da mãe, claro. Não tem nada, irmãos. Então, não estou desprezando os nossos sofrimentos, irmãos. Eu estou tentando fazer-nos colocar em perspectiva de como o nosso Deus é bom. E como Ele tem sido, irmãos, gracioso e misericordioso conosco. Você sabe aquele negócio do tirar o palito, né? Para ver quem vai fazer a tarefa? Não é assim que o pessoal faz? Geralmente estamos falando de filmes, né? Nós não tiramos o palito mais curto, não, mas nós tiramos o palito mais longo da cristandade. Como se a gente estivesse na eternidade e Deus falava assim: fulano de tal, você vai nascer no Nepal. Fulano de tal, você vai ser cristão na Sibéria. Fulano de tal, Irã. João Versivo, você vai para o Brasil. Yes! Dá até a sambadinha. É mole demais ser cristão aqui. É fácil demais. Irmãos, sério, 99% das reclamações de nós como cristãos no Brasil são as mesmas dos incrédulos. É o governo, é o imposto, é a inflação, é o custo de vida. Eu duvido a gente sentar com um cristão iraniano, por exemplo, e o papo ser o mesmo. A conversa ser a mesma. Então, não, irmãos. Quando a gente está falando de confiança, está falando de que a gente precisa realmente olhar nossas vidas, olhar nossas situações e mudar a nossa maneira de encarar a nossa realidade. Porque o nosso Deus, de fato, tem cuidado de nós. Uma vez que nós temos essa confiança estabelecida, qual é a segunda palavra? Amor. Certo? E vamos examinar o fator amor para compreender como ele vai nos ajudar, porque o medo estava focalizando tudo em nós e a confiança agora está focalizando tudo no Senhor. Como que o amor vai entrar aqui? Vamos lá. Amor e medo não coexistem. 1 João 4,18 fala isso para nós. Certo? O medo foca em nós mesmos. O amor em outro. Claro que aqui estamos falando do amor de Deus, o qual somos ordenados a imitar. Ele é sensível às necessidades reais e está sempre se doando. E para embasar, principalmente, está aqui para nós João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo
Preciso continuar? Então Deus vê a maior das necessidades e como ele só poderia fazer, ele preenche a maior das necessidades. Amor. Ok? João 15, 9 a 13 ensina que foi com o amor divino que Jesus nos amou. E este mesmo amor deve existir entre nós. Porque quando amamos, estamos vivendo Deus, pois Deus é amor. Este amor nada tem a ver com o que nós somos ou temos a oferecer. Ele, sendo amor, estende este amor a nós a partir desse mesmo. Esse modelo centrado no outro é parte do que devemos imitar. Amamos como ele nos ama, apesar de quem somos e de quem as pessoas são. E aqui eu trouxe uma citação de C.S. Lewis, num livro que, se você ainda não leu, precisa ler, Cristianismo Puro e Simples. Eu li há 35 anos atrás, já reli várias vezes durante esses anos, é um livro fabuloso. Basicamente é um livro de teologia sistemática de uma maneira bem coloquial, né, e maneira bem fácil de absorver. Olha o que ele diz, irmãos. O homem do mundo trata certas pessoas com delicadeza porque gosta delas. O cristão, tentando tratar a todos com bondade, descobre que gosta das pessoas cada vez mais, inclusive das pessoas que nem poderia ter imaginado que gostaria a princípio. Então, o que ele está falando aqui, meus irmãos? Que o amor é uma prática que vai transformando a nossa vida. O amor são ações que vão produzindo em nós aquilo que erroneamente nós estávamos esperando sentir antes. Olha aí, próximo slide. Como é necessário todo cristão saber, o amor divino não é uma emoção, mas um ato de vontade. Não é porque sentimos, mas porque decidimos amar. Se dependêssemos de sentimento, nosso amor seria errático, seria arbitrário, seria parcial. Mas, pelo amor de Deus que é derramado em nossos corações, Romanos 5,5, temos a capacidade de nos interessar pelas necessidades dos outros, mesmo que nossos sentimentos não concordem. Então perceba, meus irmãos, é uma decisão seguida de ações que depois irá produzir uma nova disposição mental, certo? Assim, o amor divino, a ação, gera sentimentos corretos. Esta precisa ser a ordem. Quanto mais agimos amorosamente para com as pessoas, mais da emoção amor será possível experimentarmos. E tais ações podem ser avaliadas como sacrifícios, pois precisam nos custar alguma coisa. Quando colocamos as coisas que nos são caras junto com as nossas ações de amor, começamos a experimentar mudanças significativas em nossos relacionamentos. Então, se são ações, desculpe a redundância, se são ações práticas que determinam a minha decisão de amar, essa ação prática vai me custar alguma coisa. Tempo, dinheiro, energia, descanso. Certo? Então, se eu junto a minha ação com aquilo que eu estou doando, pausa, parênteses, desde que não seja com motivação vaidosa, egoísta e para aparecer. Claro, né? Mas quando eu junto essas coisas, meus irmãos, naturalmente, ou sobrenaturalmente, se você preferir, o meu coração vai acompanhando. Aqui eu estou usando o coração como sentimentos mesmo, né? As minhas emoções vão acompanhar, certo? Você quer ver uma coisa? Quem já assistiu o filme Prova de Fogo? Lá do Bombeiro. Todo mundo já assistiu? Ótimo filme, certo? Inclusive tem um livro. Aquele livro que o pai mostra para o filho, tal, ele dá para ele fazer. Basicamente é um casamento em crise. E o filho quer puxar o tapete, quer puxar a cordinha, né? Quer tirar dos aparelhos porque está ruim. E aí o pai começa a lhe dar alguns conselhos e lhe dá esse diário. Se eu não me engano, são 40 dias. E todo dia ele tinha que fazer uma ação de amor para com a sua esposa. Certo? E durante esse processo, meus irmãos, em que ele decide fazer ações de amor, o coração dele vai sendo transformado. Mas ele ainda passa por enormes desafios. O filme mostra que aqui e acolá, ela não dá mole não, porque ela está frustrada, ela já está também, já não quer mais. E aí você tem aquela cena maravilhosa num parque, onde, só no filme, né? Porque é difícil nos Estados Unidos você encontrar isso. Tem uma cruz,
O Brasil ainda acreditaria, católico e tal, mas nos Estados Unidos, né, politicamente correto, se botar a cruz lá, vai ter que botar um Buda, vai ter que botar uma lua muçulmana, vai ter que botar tudo, né? Porque tem que todo mundo ser agradado. Bem, eles estão naquele parque, ele faz aquela pergunta: como você pode amar alguém que lhe rejeita constantemente? Aí o pai desenha, encosta na cruz e diz: pois é. Vendo, irmãos, sem voltarmos para o Senhor, o amor que nós precisamos ter pelas pessoas simplesmente não vai acontecer. Por isso que a ordem é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não está bem aqui, os reflexos vão acontecer aqui. Não tem para onde. Eu não gosto do que eles fazem aqui ao redor. Mas se você sente ódio, desprezo, asco, alguma coisa está errada com o seu coração. Eu não passo pano, eles são responsáveis pelas suas decisões. Não são vítimas, eu não sou justiceiro social para ficar passando pano. Eles são responsáveis pelas suas decisões. Ninguém os obrigou a iniciar uma vida de dependência de substância. E não, irmãos, eu não vou transformar nossa igreja em ONG. A gente só sobrevive em extremos, né? Ou é aqui, ou é lá. Mas em todas as situações da nossa vida, meus irmãos, eu sempre me questiono, meu coração está sendo o que ele deveria ser para com o sofrimento humano, e os humanos me conhecem, inclusive animal. O sofrimento do outro ser vivo, ele não pode passar por nós como se fosse uma... Nem vento, né? Que vento a gente ainda sente. Uma fumaça sem cheiro. Não pode. E mesmo quando não é sofrimento, meus irmãos, eu vou ter que puxar a sardinha. Eu estou em comunidade, eu estou em igreja. Até os irmãos se lascando de trabalhar, fazendo as coisas. Os irmãos lembram da história que eu contei de um membro dessa igreja que quando eu falei de alguma necessidade e tal, lá veio ele e falei, você não. Os irmãos lembram por que eu não quis ele? Porque ele já tinha 4 funções na igreja. Se eu falasse, olha, estou precisando de alguém para lá no Everest, levar um cafezinho para mim. O cabra estava lá. Eu falei, não, você não. Enquanto isso, meia dúzia na rede. A gente fala da necessidade na recepção, no ministério infantil, no louvor, no som, ou nosso papel de evangelismo. E a gente continua esperando. Talvez um chamado a lá Isaías, né? Esperando os querubins falarem santo, 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 sei lá, não sei. Quando, de fato, meus irmãos, a palavra de Deus tem abundante exemplo de como nosso papel de servo para o Senhor e para os irmãos não precisa nem esperar, não precisa nem ser convidado, é ver a necessidade e preencher a necessidade. Isso é essa parte de sacrifício, que não é nem tanto assim. Quando nós começamos a fazer o que estamos fazendo na congregação, lá no começo, com muita sinceridade, uma pessoa me perguntou, pastor, mas a gente vai ficar indo lá para a congregação? Aí eu falei assim, faz as contas. De todos os grupos de vida, apenas 9 irão, porque os de adolescentes né, vão com os pais. Você vai para lá de 9 em 9 semanas. São 2 meses e mais de uma semana. Só de 9 em 9 semanas você vai ter a difícil tarefa de evangelizar o sábado. Ah, é? Não pensei dessa maneira. Pois é. Eu estava incomodado, porque ia ter que sair das 4 paredes. Difícil, irmãos. Difícil ver uma coisa dessa com tanta coisa para se fazer. E a gente está medindo, né, os nossos esforços, fazendo racionalizando os nossos... Não é racionalizando, não. Enfim. Racionando, muito obrigado. Racionando os nossos esforços, nossos recursos.
Vira. Uma dinâmica que precisamos estar cientes é que o amor acontece quando focamos nossa vida nos interesses e na vontade de Deus, e não nosso. Porque nisso consiste o amor de Deus em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. 1 de João 5,3. Em seguida, vivemos o discipulado por meio do amor prático. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13. Este é um mandamento, não uma sugestão. Juntando as duas partes, estamos cumprindo os maiores mandamentos. Citei há pouco: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mateus capítulo 22. Mas para não perdermos o fio da meada, o que tudo isso tem a ver com vencermos o medo? A resposta é que o medo nos torna ensimesmados. Conhece a palavra? Voltado para si mesmo. Ou, no plural, para nós mesmos. O amor é exatamente o oposto. Quanto mais vivermos para o outro, com o O maiúsculo, e para outros, menos sucumbiremos ao medo. Por isso que João disse: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. 1 João 4,18. E retornando ao título da nossa matéria, tudo isso irá aflorar no uso da nossa língua, porque um coração cheio de amor irá transbordar no nosso falar. Para avaliarmos o nosso coração quanto ao amor, podemos seguir a lista de 14 características de 1 Coríntios capítulo 15. Elas se tornarão evidentes em palavras agradáveis, edificantes e cheias de graça, conforme Efésios 4:29. Vejamos essas características em contraste com o medo centrado no eu. Então vamos lá, meus irmãos. Só para encerrar, vamos ver uma tabela e ver como que Paulo não estava apenas jogando coisas, certo? Mas ele estava realmente mostrando para nós um padrão de como que o amor e suas características podem transformar as nossas atitudes, ok? Então, o amor verdadeiro se caracteriza como? Vamos lá. Primeira coluna, você tem o medo centrado no eu. No do meio, a característica de 1 Coríntios 15. E na terceira coluna, o amor centrado nos outros, ok? Então, vamos lá. Segundo, a qualidade é paciente. Ataca violentamente para se proteger, teme a vulnerabilidade. Já fiz. Mas se eu seguir o amor que é paciente, confie em Deus para operar na vida do ofensor enquanto faz o bem ao mesmo. Raramente faz. Segundo, pensa apenas em si mesmo, sendo bom consigo e esperando o mesmo dos outros. Euzinho. Mas se eu for bondoso, segundo o amor, olha para a vida a partir do ponto de vista dos outros, procurando ajudá-los com um espírito compreensivo. De novo, já aconteceu. Meu problema aqui, meus irmãos, e você já deve ter percebido, é a quantidade maior de vezes que eu estou na coluna 1 e a menor quantidade de vezes que eu me vejo na coluna 3. Então o amor está sendo aqui dissecado. Né? Que amor, 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 amor. A gente lembra do dia dos namorados, um monte de coisa, mas o que é que ele está falando? Pronto. E agora a gente pode olhar 1 Coríntios 13 de uma maneira detalhada e perceber para o assunto do nosso estudo se eu tenho ou não tenho vivido isso daí. Certo? Já começou a doer? Só foram 2, faltam 12. Teme perdas pessoais, comparando, imaginando, porque não tem o que os outros têm. Não inveja, diz Coríntios 13. Regozije-se na prosperidade dos outros, partilhando de suas alegrias. Então, fiz o concurso, eu e o Tiago estudamos aí todas as madrugadas, tal. Ralamos, não sei o quê. Estamos aí há 80 anos estudando aí para esse concurso. Aí fazemos o concurso. Aí a gente vai junto lá ver a lista, né? Pastor, só é antigo, a gente vê na internet. Esquece isso, a gente vai lá no lugar, porque a gente é raiz, não é Nutella não. A gente vai lá ver a lista. Aí lá passa. Tiago de Almeida Cunha Ribeiro,
Alcântara, Cunha Ribeiro eu acertei pelo menos, né? Tá lá e tá. A gente se abraça, fala, e aí, meu irmão, Deus é bom, glória a Deus. Aí eu vou. Deixa eu começar de novo. Meu nome tá lá não. 80 anos estudando, virando noite, muito guaraná com catuaba e café. Lembra da história que eu contei, irmãos, do irmão missionário lá que eu fiz aquele gol que nunca mais vou fazer na minha vida e quando eu vejo, o cara do outro time tá vindo me dar os parabéns e comemorar comigo. Nunca! Toda a minha vida de peladeiro e jogador semi profissional, foi só uma vez, eu vi isso. O cara de outro time se alegrar com o gol que eu fiz. Então, meus irmãos, o que eu quero aqui é dizer que a inveja, ela tem muitos graus. E ela pode, inclusive, acompanhar. Carro novo, irmão, bênção. Aí eu vou para casa, né? Pô, senhor, muito bom. Thiago comprou o Camaro dele, que bênção. Mas aí eu quero também alguma coisa. Veja bem, não é necessariamente eu não quero que ele tenha, ou quero ter como ele, mas por algum momento agora, né? O meu gol, geração 1, já não é mais suficiente, porque um gostinho, né, é complicado, irmãos. Nosso coração, se perder tudo que Calvino escreveu e salvar só essa frase que você já sabe qual que eu vou citar, já valeu a vida do coitado, do teólogo. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Vamos seguir. Próximo slide. Chama a atenção para si mesmo, temendo perder os aplausos. Euzinho. Não se vangloria. Focaliza sua atenção na bondade de Deus e na realização dos outros. Sabe que todas as vezes que você mostrou que você fez para seu papai e para a mamãe, ou para qualquer outra pessoa, no fundo, você não queria que a pessoa dissesse, capaz, muito bom. Ok, isso. Vira até jogador de futebol, né? Mas no coração, meus irmãos, a gente está assim, até que enfim alguém reconhece que eu fiz. Teme perder o status e prestígio. Tudo faz para se colocar à frente dos outros. Já fiz com meus irmãos, por exemplo. Não se orgulha. Por outro lado, ele deseja colocar a Deus realmente em primeiro lugar na sua vida e na vida dos outros. Então, meus irmãos, dizer as palavras de João Batista, importa que ele cresça e eu diminua, é mole. Viver isso aí, nem tanto. E eu acredito que nem era fácil mesmo para João Batista. É muito provável que essa frase seja o culminar de um crescimento na vida dele. Porque eu tenho certeza, irmãos, família funciona assim. Rapaz, porque tu é esquisito, porque tu não é como teu primo. Eles eram primos, você sabe, né? A João Batista ficava ouvindo essas coisas. Rapaz, teu primo Jesus é tão um cara tão equilibrado, você é meio estranho. Essa roupa que você está vestindo aí, o que você está comendo? Pronto. Ele era o esquisito da família. E aí, quando está, meus irmãos, aquele povo todo atrás dele, o que ele faz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, sair do holofote para deixar outra pessoa é contra a nossa natureza. Quer ver outra coisa? Quando o holofote era teu, alguém elogia a pessoa no seu lugar. Aí você fica, mas... E aí a pessoa ainda fica calada. Aí você morre por dentro. Porque o seu eu esqueceu de dar a raçãozinha diária dele. Então, meus irmãos, Agostinho falava que o orgulho é
o pai ou a mãe, eu lembro que ele falava de todos os pecados, em que tudo na nossa vida, no fundo nasce de uma fonte de orgulho, certo? E é daí os outros se desenvolvem. Você quer perguntar, meu irmão? Tem que ser no mic, senão não sai na gravação. Pastor, uma pergunta. O senhor fala o amor outrocêntrico, certo? Uhum. E o amor que não se foca em si mesmo. Mas, na prática, assim, de forma bem resumida, como manifestar esse amor sem se tornar idólatra dos outros? Ah, Porque, sim. pelo menos, tem Saul, que ele não teve medo de si mesmo. Mas eu tinha medo de que os soldados, eles não se agradassem, né? Então, como não se tornar escravo das expectativas dos outros também? Sim, isso a gente costuma chamar de temor dos homens, certo? Quando a gente fala sobre estar focado nos outros, é nas necessidades dos outros e necessidades reais. Não nos outros a fim de que como é que eu faço para ser a pessoa que o outro mais admira, né? A pessoa que o outro mais tem maior estima, não é esse foco. Então, pensar no outro é Filipenses capítulo 2. Não tenham em mente apenas o que é de vocês, mas o que é dos outros também. Então, viver para servir, meus irmãos, não é viver para que o outro saiba que eu estou servindo, que eu estou agradando, que ele é o foco das minhas atenções. Ok? O caso de Saul, na verdade, ele nem estava pensando nos outros, ele ainda estava pensando em si mesmo. Quando ele queria ser admirado pelo povo, olha a canção. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares, certo? Então, gente, não é fácil. Você é o rei. Aí acabou de chegar o menino aqui, que nem barba na cara tem direito, e o povo já está falando isso aí. Então, é difícil? É, mas era um teste para o coração de Saul. Porque se Saul de verdade confiasse no Senhor, irmãos, tem uma frase que diz: o que é do homem, o bicho não come, né? Pois é. O que o Senhor tem determinado para a sua vida, tá? Não tem problema, porque absolutamente ninguém vai conseguir tirar de você, a não ser que o Senhor permita. Permita-me confidenciar uma coisa para vocês. Um outro irmão, já ao longo desses 20 anos, já vamos completar, né? Me alertaram, pastor, eu não sei não, o irmão fulano parece que ele gosta muito de puxar tapete. 20 anos, se juntar ainda, calma, é 27 lá. A minha esposa é testemunha, eu falei assim, tô nem aí. Eu não vou ficar vigiando a vida de ninguém. Eu acabei de ver na SWAT, já viram que eu gostei do seriado, né? Um óculos de visão que olha atrás para ver se alguém tá... Eu não compro. Nas forças militares diz que, não sei em português, né? Quem está cuidando do seu seis? Seis é o de trás, a sua retaguarda. Eu sei quem está cuidando da minha retaguarda. E eu não preciso ficar tomando conta dela por paranoia. O problema de Saul era esse. Ele não confiava no Senhor e ele precisava o tempo todo tomar conta se alguém estava tentando ou não tentando puxar o tapete dele. Principalmente porque ele sabia que ele estava sendo rejeitado por Deus. E aí quando ele descobre, né, que ele não era tolo, que Davi havia sido ungido, ele faz de tudo. Gente, imagine, o homem sabe que ele foi ungido e não foi ungido por assim, foi Samuel, o mesmo que o havia ungido. Naquele momento, Saul devia dizer: seja feita a vontade do Senhor. Não tem mais nada para eu seguir em frente. Ele parece os fariseus tentando matar Lázaro depois que Jesus ressuscita. É você ver Deus fazendo as coisas e dizer assim: ainda assim eu vou contra. Porque ele não confiava. O temor dos homens era um enorme problema para Saul. Mas voltando só, fechando a sua pergunta, concordo. A gente tem que servir aos outros, mas alguns outros podem sim se transformar em ídolos na nossa vida. Um deles é filhos. Eu nunca vou conseguir entender filho atrapalhar eu servir ao Senhor. E não significa negligenciar, não significa não cuidar. Mas 40 anos de evangelho, irmãos, eu já vi cada coisa. Aí o menino nasceu, aí não some. Mais engraçado, irmãos, é que some pai e mãe.
Dá vontade de perguntar para esse pai, você está amamentando? Não, vamos lá, sério. O cabra a semana inteira vai para o trabalho. Eu já conheci gente que a semana inteira ia para o trabalho, ia para a pelada da terça-feira, mas no domingo não podia deixar o recém-nascido e tinha que ficar com a esposa lá, por favor. E eu posso garantir aos irmãos, não foi o modelo que eu aprendi. Meu ponto, meus irmãos, é como a gente fica o tempo todo criando outros padrões, e não aquilo que a gente deveria fazer para o Senhor, ou como deveríamos nos comportar para o Senhor. Respondido? Então a gente precisa cuidar, irmãos, porque senão a gente começa a idolatrar o que quer que seja. Cônjuge também, viu? Há um padrão bíblico do que é amar, do que é servir, do que é proteger, do que é... Mas eu já vi maridos indo fora de um padrão bíblico sobre proteção e alimentando até, para usar o termo que eu usei agora há pouco, fobias inexplicáveis, infantilizando a sua esposa. Eu já vi mulheres idolatrando e ocupando o lugar de mãe, certo? O bebezão só trocou de mãe, saiu daqui, o pariu, agora para que agora ele vive junto. Sua esposa não é sua mãe. Então, isso não é o que a gente está falando aqui, de jeito nenhum. Então, em várias situações humanas, irmãos, a gente pode analisar como que a gente pode sair do controle, certo? E, às vezes, isso acontece porque o outro meio que exige. É tipo, se você realmente me amasse, o cabra quebra, né? Porque aí ele... Ah, ótimo exemplo. O que eu acabei de mencionar de Abraão e Sara, né? Com a proposta de Sara, Abraão aceita a proposta dela, uma história de medo e de tentar agradar a sua esposa, e aí a gente tem essa confusão de 1,5 bilhão de muçulmanos para evangelizar hoje. Valeu, Abraão. Brigadão aí, pela força. Só que não. Tá vendo? Porque o homem não foi homem para dizer, minha querida, eu lhe amo como a vida. Então, não. Pastor, só pode parar de ficar instruindo meu esposo para me dizer não? Pois é. Porque às vezes você precisa ouvir não. Às vezes ela precisa lhe dizer não. Se a sua proposta é absurda, estúpida e, né, imoral, antiética, indecente, a esposa não tem que dizer sim para pecado. Dizer não. Ok? Seguindo, irmãos. Procura os seus próprios interesses e vantagens, focalizando fortemente seus direitos e seus privilégios. Como a gente gosta dessas palavrinhas aqui, direito, privilégio. É meu, quem tasca. Mas o amor não procura os seus interesses. Busca os interesses de Deus e dos outros, dentro disso que a gente acabou de falar aqui, né? Sem cair em uma busca incessante de tentar agradar todo mundo, agradar os outros e assim por diante. O eu defende rapidamente seu território pessoal, está faltando o L aí, os seus sonhos e os seus desejos. Mas o amor não se ira facilmente. Então ele aguarda e avalia cada situação do ponto de vista de Deus e do ponto de vista dos outros. Então você recebeu uma notícia de que alguém está falando mal de você. Aí você já, né, pega a cimitarra, ou a katana, depende de qual espada você gosta de usar, né? Ou se você é mais moderno, você já pega a sua automática de quem foi esse cabra? Já cirou, já, a tampa da cabeça já voou. Mas olha o que o amor faz. Ele aguarda, ele avalia. Para Deus, vamos ver isso aí. Pode ser que não seja verdade. E se for verdade, lembra do que Spurgeon falou? Não se preocupe se alguém falar mal de você. Alguém sabe como termina essa frase? Você é bem pior. Por qualquer coisa que alguém possa falar mal de você, meus irmãos, ela só vê uma fração, uma parcela, uma faceta, algum momento. E aquilo você deve cuidar, deve tratar, deve resolver, deve mudar, sem dúvida nenhuma.
mas com certeza a gente tem mais coisa no nosso repertório. Lembra-se, o eu lembra-se das ofensas do passado e as usa como munição para se defender no futuro, intimidando ou controlando. Mas o amor não guarda rancor. Perdoa por amor aos outros e não procura controlar através de ofensas do passado. Quem nunca esteve naquela situação em que você ou o outro desenterra o quê? Espera um instantinho. Você coloca o seu chapéu de Indiana Jones, arqueólogo, certo? Pega a sua pazinha, aquela pazinha de arqueólogo desse tamanho assim, e vai. Aí você pega o negócio lá do Paleolítico, lá de quando vocês se conheceram, ou sei lá quando. Porque você não pode deixar isso aí ficar desse jeito. E aí você, obviamente, está ainda curtindo aquele negócio, né? Não é um negócio realmente vencido. Usa artifícios e palavras malignas a fim de se proteger e destaca sua própria posição e seus ganhos pessoais. Ganhos de maneiras malignas. Então, remédio não se alegra com a injustiça. Reconhece que o mal é sempre prejudicial para todos os envolvidos, desejando refreá-lo por amor a Deus e aos outros. Próximo slide, irmãos. Reconhece o valor da verdade apenas quando ela foi conveniente, mentindo com frequência a fim de se proteger e tirar vantagem. Sobre a mentira a gente já falou bastante aqui no nosso estudo, né? Mas o amor se alegra com a verdade. Reconhece o valor da verdade, ainda que signifique admitir o seu erro, sofrer o dano, sofrer a perda, né? Que muitas vezes acompanha isso na nossa vida. Ok? A fim de se proteger, está pronto a colocar outros em perigo espiritual e físico. É o camarada que diz, vem, aí coloca o escudo humano, né, na frente. Aí, meus irmãos, na nossa Bíblia está escrito tudo sofre. Sabe por quê, meus irmãos? A ideia de Paulo aí é de proteção. Eu sofro no lugar do outro, certo? Então, deseja proteger a outros do perigo, ainda que seja às suas próprias custas. Essa é a definição de herói. Todo mundo correndo para lá. Ele vai em direção contrária, certo? Então, quando o World Trade Center estava lá pegando fogo, ainda, só. Os aviões haviam batido e tal. Para onde o pessoal estava correndo? Tudo apavorado. Para longe. Aí você viu os bombeiros naquela direção. Inclusive, batalhões inteiros morreram. Porque tinham acabado de subir quando a primeira torre caiu. A primeira torre foi a segunda a ser atingida, né? Ela caiu e eles estavam subindo pelas escadas, porque os elevadores não eram confiados. Então a definição, meus irmãos, nossa de tudo sofre é buscar proteger as pessoas. Fisicamente, é verdade, mas especialmente espiritualmente, emocionalmente e assim por diante. Suspeita, duvida e é cético, especialmente em situações que o ameacem com alguma perda pessoal. O amor, por outro lado, tudo crê. Em outras palavras, ele confia. Confia prontamente nos outros. Não, essa parte, irmãos, eu copiei errado. Bem, em síntese, confia prontamente nos outros, certo? Mesmo que isso lhe custe. Então, isso não é ser uma pessoa crédula, né? No sentido de que acredita em qualquer coisa, ou não põe as coisas à prova, não é isso. Mas, por outro lado, meus irmãos, o amor é contra a gente ser sempre aquela pessoa pé atrás. Agora, eu sei que isso é difícil, certo? Então, você tem um cachorrinho. Aí você nota que esse cachorrinho é meio valente e ele morde uma vez. Você já vai tomar cuidado. Com pessoas, infelizmente, nós agimos da mesma maneira. Essa é uma frase em inglês dizendo assim, me engane uma vez, culpa sua. Me engane duas vezes, culpa minha. Essa frase, irmãos, é extremamente usada, mas mostra o quanto as pessoas preferem ficar com o pé atrás e a guarda levantada em relação aos outros. Pastor, então o amor está pedindo de nós o contrário? Pois é. Difícil, né? Porque até, irmão, nossa pele reage ao constante ameaça, cria calo.
né? Constante, ser afetada constantemente, ele ser atacada. E aí como é que a gente faz? Eu creio, meus irmãos, que o segredo aqui é depender do Senhor. De novo, que Ele vai cuidar de nós em relação a qualquer pessoa que não seja confiável, digamos assim, como a gente gostaria que fosse. Aqui nós tivemos um problema na edição em que o slide veio incompleto com aquilo que deveria estar escrito, aquilo que deveria estar descrito a respeito dessa característica do amor que é tudo crê, tudo confia. Então vamos rever. Ele, fora disso, no eu, ele suspeita, duvida e é cético, especialmente em situações que o ameacem com alguma perda pessoal. Porém, aquele que é tomado pelo amor de Deus, ele tudo crê, ou seja, ele confia acima das limitações e ele confia acima das expectativas que pode ter com uma pessoa. Mas a nossa descrição do amor centrado da forma correta, leia assim: confia prontamente nos outros até que se comprovem não serem dignos de confiança. Procura despertar a confiança. Então, consertando um pouco aquilo que foi dito e completando, o que nós devemos fazer é ter o senso crítico, não como uma vingança, não como uma retribuição, mas o senso crítico de saber até onde nós podemos confiar em uma pessoa. Porque se uma pessoa é comprovadamente indigna de confiança, não é inclusive uma atitude de amor nós continuarmos depositando a confiança naquela pessoa. Nós devemos ponderar, comprovar como que é a qualidade do caráter daquela pessoa para saber como proceder em relação à manifestação prática do amor, no caso em tudo crer, no caso em confiar. Desencoraja e despreza o potencial dos outros com medo de que lucrem às custas de sua posição pessoal. Por outro lado, o amor tudo espera. Busca os interesses de Deus e dos outros. Deixa de amar logo que isso se torna difícil, inconveniente ou imerecido. Teme ser usado ou que se aproveitem dele, deixando logo de amar. Por outro lado, o amor tudo suporta, em outras palavras, ele persevera. Ama apesar das circunstâncias externas ou a indignidade do objeto amado. É um amor duradouro. É o amor de Deus que a gente já viu, irmãos, aqui nesse estudo. Em resumo, meus irmãos, o medo é uma ferramenta extremamente poderosa para nos alejar, nos incapacitar, nos paralisar. A palavra de Deus nos traz a solução. É a confiança no Senhor e o uso do amor que Ele já tem demonstrado por nós para demonstrarmos pelas outras pessoas. Em outras palavras, nós vamos reverter o fluxo, a direção do medo. Enquanto que o medo vem nesta direção, levando o nosso foco, a nossa atenção cada vez mais para nós mesmos, nossos interesses, nossa segurança, nossa proteção, nossa estabilidade, nosso contentamento, nosso tudo, a gente começa a viver de uma maneira que confie no Senhor e dependa cada vez mais dEle e comprova isso através de atos de amor, atos práticos, diretos de amor. Será, meus irmãos, que isso é fácil? Não. Mas eu acredito que a palavra de Deus não está apenas nos dando sugestão de para-choque de caminhão. São fórmulas que de fato funcionam, mas que para implementá-las precisaremos com certeza da graça de Deus e de firme resolução. Como já falei várias vezes, irmãos, eu recomendo você rever essa matéria. E à medida que você perceber, como que apesar de estarmos aí há meses olhando isso, mudanças ainda estão longe de acontecer na sua vida. À medida que isso vai, irmãos, nós percebemos o quanto nós precisamos realmente mergulhar na palavra de Deus e da graça de Deus para viver determinadas facetas que o Espírito Santo tem a nosso dispor, né, na nossa vida. Que Deus nos ajude nesse sentido e possamos realmente, irmãos, levar muito a sério como o nosso uso da língua pode ser mudado, pode ser transformado. Semana que vem, querendo o Senhor, a gente termina essa matéria, ok? Oremos. Senhor Deus, realmente eu
reconheço junto com os meus irmãos como que há muita coisa aqui a ser trabalhada na nossa vida, mais do que nós gostaríamos de admitir. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos compreender como que o medo tem nos incapacitado, como tem fraquejado, enfraquecido a nossa fé, como que o medo tem impedido da gente fazer coisas que o Senhor tem já nos capacitado a realizar e a fazer. Mas muito obrigado, Pai, porque nosso estudo tem essa demonstração da Tua graça em nos dar a solução, confiar em um Deus cuja presença, o poder, um Deus que tem nos dado da Sua proteção, um Deus que está sempre, ó Pai, mostrando, comprovando como podemos confiar nele, que é o Senhor. Como que podemos usar isso e viver um amor que é o amor que temos recebido do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nos nossos relacionamentos, em casa, na igreja, no trabalho, onde for, a agirmos dessa maneira. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.